Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Clara Guerra, tenho 17 anos e sou estudante de medicina da Universidade Federal de Santa Maria. Não sei se já posso dizer que eu sou estudante de medicina porque a aula ainda nem começou, mas eu já estou matriculada, então vamos deixar assim que fica mais fácil para todo mundo. Eu vim aqui gravar esse vídeo hoje porque ano passado, que foi o ano da minha preparação para o Enem, eu costumava assistir muitos vídeos de pessoas que já tinham passado para tentar pegar um pouco ali da experiência de como foi, tentar pegar algumas dicas. E aí eu achei que ia ser legal dessa vez eu gravar o vídeo depois de já ter conseguido a minha aprovação. Então, tenho todas as dicas aqui anotadas, as coisas que eu quero passar para quem está assistindo. E é isso, vamos logo pro vídeo. Primeira dica que eu preciso dar, que foi uma das coisas mais importantes da minha preparação, para quem ainda está no primeiro ou segundo ano do ensino médio. Por favor, faça o Enem como treineiro. Isso é uma coisa que mudou 100% a forma que eu estudei e me preparei para o Enem. Porque se tu faz o Enem antes da vez valendo, digamos assim, tu já consegue ter uma ideia muito boa de quais são os teus pontos fortes e fracos. E também tu elimina a chance de tu fazer alguma besteira na hora que tá tudo valendo. Então, por exemplo, um monte de regrinhas de execução da prova mesmo. Por exemplo, que não pode fazer marcas que possibilitem a tua identificação na folha de redação, ou regras de funcionamento, de como os fiscais mostram o horário, tu já vai aprendendo isso antes da hora, e aí quando chega o Enem do teu terceiro ano do ensino médio, ou enfim, o Enem que tu vai fazer com a intenção de passar, tu já tá craque em todo esse tipo de regrinha. Eu fiz isso, fiz o Enem primeira vez no final do meu primeiro ano do ensino médio, aí no final do meu segundo ano e no final do terceiro ano também, que foi a vez que eu passei. E isso mudou completamente as coisas pra mim, porque eu já tinha o resultado da minha redação, sabia em quais critérios, quais competências eu tinha sido descontada e precisava melhorar. E também nas notas de TRI mesmo, das áreas da prova, eu tinha uma noção muito boa de quais delas eu tinha ido super bem e quais delas ainda não estava suficiente para eu ser aprovada em medicina, que era o curso que eu queria. Então, se tiver como fazer isso, de fazer o Enem desde antes, eu recomendo muito. Se não tiver mais como, a gente sempre tem os simulados, que também já dá uma boa ajuda nessa questão. Se você for fazer os simulados, faz tipo como se fosse no dia mesmo. Tem vários vídeos no YouTube que tem o horário certinho, e aí tem como se fosse a voz do fiscal avisando quando chega, tipo, vai ter 1 hora de prova, 2 horas de prova. Aí tem a voz do fiscal no fundo avisando, que eu acho muito legal porque simula como se fosse no dia mesmo. E tipo assim, avisa a família, fala, olha, ninguém entra no meu quarto, ninguém mexe ali comigo nesse momento, porque eu tenho que fazer a prova como se fosse de verdade, porque isso já trabalha várias questões que eu vou também me aprofundar mais pra frente, como controle de tempo e controle emocional. E eu bato tanto nessa tecla de fazer o Enem antes como treineiro ou fazer simulados, porque é isso que vai permitir que tu foque no que tu precisa focar. E isso é muito importante, focar no que tu precisa não quer dizer estudar mais ou fazer mais questões da área que tu teve a pior nota. Isso é muito importante. Eu tô aqui no meu notebook aberto ao lado as notas máximas de cada área do Enem 2023 e eu vou ler elas para vocês. A nota máxima de linguagens foi 820,8, a nota máxima de humanas foi 823, de ciências da natureza foi 868, de matemática 958 e redação 1000. Isso com alguns arredondamentos que eu tirei as vírgulas para não ser muito chata aqui. O que isso quer dizer? A nota máxima de linguagens, vou pegar como exemplo, foi 820. De matemática foi 958. Se tu tirar a mesma nota nessas duas áreas, tu foi muito melhor em linguagens do que tu foi em matemática. Então tu tem que, por favor, analisar essas máximas. Não tem como só olhar para tua nota e querer tirar algum dado dali, não tem como. Então, o que eu faria se eu estivesse começando a me preparar agora? A primeira coisa que tu precisa saber é se o curso ou a universidade que tu quer tem algum peso. No meu caso, medicina aqui em Santa Maria não tem nenhum peso, todas as áreas do conhecimento têm nota 1. Quando tem peso, o que isso quer dizer? Tem cursos que, por exemplo, eu estava falando com meu namorado esse tempo sobre engenharia aeroespacial. Tem peso em várias áreas do conhecimento.
Se não me engano, natureza, matemática e redação tem peso 3. Então, as notas dessas áreas tu vai multiplicar por 3, e aí no final, para fazer a média, tu não vai dividir por 5, que é o número de áreas, tu vai dividir pela soma dos pesos. Isso quer dizer que a área do conhecimento que tem um peso superior aos outros, ela é valorizada, então é nela que tu tem que focar. Agora, se o teu curso e faculdade não tem peso nenhum, tu precisa focar em redação e matemática. Isso não é o que eu achei da minha cabeça, eu acho que essas são as áreas mais importantes. É lógica, porque redação, se tu conseguir nota máxima em redação, tu consegue tirar 1000. E matemática, não é nem 2023, tu tirava 958. Mas em todos os Enems, matemática tem um histórico de ter uma nota máxima superior às outras. Então, foca em redação e matemática, que são as áreas que vão te dar mais pontos se tu for bem nelas. Outra coisa é que tu precisa, antes de sair se matando, estudando, fazendo exercícios, esse tipo de coisa, tu precisa entender como é que funciona o Enem. Eu não me sinto confortável aprofundando muito nesse tópico porque eu mesma não sei tudo, eu só entendi o que era necessário para mim. Mas eu posso deixar na descrição algumas sugestões. Eu lembro que eu vi vídeos do Lauro, do Interpreta Enem, explicando como é que funciona. E também vi vários conteúdos do professor Fredão. Vestibulandos amam o professor Fredão porque ele explica muito essas coisas para nós, traz essas informações que são extremamente importantes. Mas eu vou passar para vocês o que é básico, o que é muito necessário. Primeiro, que as questões fáceis, elas valem mais. Então, não adianta tu estudar só pelas questões difíceis. Ah, porque é difícil, então eu já vou no que vai me desafiar, não sei o que. Não. Primeiro, pensa nas questões fáceis, porque elas vão te dar mais nota na hora da prova. Tem muita gente que, por exemplo, uma pessoa fez 36 acertos e a outra pessoa fez 39. E quem fez 36 ficou com o TRI mais alto, porque acertou mais questões fáceis. Isso é muito importante e isso também leva a várias estratégias de prova que aí os professores de cursinho, de aulas no YouTube explicam melhor como é que funciona. Outra coisa é que certas questões, elas são tão difíceis que elas só vão valer pontos para quem fez acima de uma certa nota. Por exemplo, quem fez acima de 39, acima de 40, essa questão aqui vai valer alguma coisa. Senão ela não vai valer nada. E tem outras questões que elas não valem nada. Isso acontece, acho que não todo ano, mas tipo assim, nos últimos, no Enem de 2022, 2021 e 2020, se não me engano, teve questão que não valeu nada. Tipo assim, tu acertar ou errar, ela daria no mesmo. E o que isso nos mostra? Nos mostra que não vale a pena perder um tempão numa questão. Porque isso é óbvio, né? É uma prova de resistência, quase se fosse. É muita questão, é muito tempo, é muito texto. Não tá dando uma questão, deixa ela e vai pra próxima. Não perde teu tempo em uma questão só. Porque às vezes tu tem dificuldade naquele assunto, por isso que tu não tá conseguindo fazer, mas às vezes ela só é uma questão muito difícil. E aí imagina tu perder um tempão numa questão, porque tu sente que se tu continuar assim, se tu investir um tempo e uma energia nela, tu vai conseguir. E aí no final tu vai ver e ela não valeu nada. Tu ter errado ou acertado ela não ia fazer a menor diferença no teu TRI. Então, uma das primeiras coisas no teu estudo, na tua preparação pro Enem, é que a gente precisa desapegar. Tipo assim, desapega. Não deu pra fazer aquela questão, pula e vai pra próxima. A gente não pode ficar muito naquilo que às vezes é a mentalidade que a gente tem em prova de colégio, né? De tipo assim, não, porque eu vou acertar essa questão, nem que eu tenha que ficar a tarde, a manhã inteira aqui fazendo. No Enem isso só te coloca pra baixo. A gente tem que desapegar, deixar essa mentalidade em outro lugar, porque na prova do Enem ela não vai dar certo pra nós. Outra coisa importante, próxima dica, é que não adianta se preparar só no aspecto conteúdo. Não adianta pegar os livros de química, física, matemática, sei lá o que tu tem mais dificuldade, e engolir o livro, ler até dormindo, fazer muito exercício, mas esquecer que existem outros aspectos que a prova envolve e que a prova testa, que são o controle de tempo e ansiedade. E eu vou dar algumas dicas e falar um pouco da minha experiência sobre isso. A questão do controle de tempo é principalmente isso que eu falei, de
desapegar das questões que tu não vai conseguir resolver rápido e deixar elas pro final, sabe? Não pensa assim, eu tô deixando de fazer. Pensa assim, se der tempo, no final eu volto. Se não, não, porque não tem o que fazer. É claro que tem isso de TRI, de questões que valem mais, questões que valem menos. Meu Deus, hoje tá difícil falar. Mas também tem que, assim, quantidade importa. É claro que importa. Qualidade também importa, mas não tem como assim, eu acertei as 5 questões mais fáceis. Então foi bem. Não é só TRI, a gente precisa ter uma boa quantidade de questões também. E outra coisa é que não vai com muita sede ao pote, tipo assim, começar a fazer questões de Enem em março e eu já vou colocar ali o meu cronômetro que eu tenho que fazer a questão em 1 minuto e meio e é isso. Não. Primeiro pega o básico, assim, primeiro a gente aprende a fazer, depois a gente aprende a fazer rápido. Então, no início do ano, não foca tanto início de tempo, sabe? Mais pro final do ano, mais pro meio, assim, final não, né? Mais pro meio do ano, dá pra tentar colocar um tempo nas questões, mas não tem como assim, eu não sei nada de matemática, sou um zero esquerdo em matemática. E eu quero começar a fazer questões já com tempo marcado. Isso só vai te deixar nervoso e fazer com que tu perca o teu tempo investindo nisso. Se tu não sabe nem resolver a questão, tu não vai conseguir resolver ela no tempo que tu pretende. E sobre a questão de ansiedade e nervosismo com a prova. Eu acho que uma coisa que foi muito importante para minha aprovação é que como eu tava fazendo ela no final do 3º ano, eu tava tranquila. Pensei assim, quem é que passa em medicina direto, né? Ninguém, então tá tudo bem, eu não preciso passar. E é isso, sabe? Tá tudo bem se eu não passar. Eu tinha muito essa mentalidade, mas porque eu falei pra vocês, né? Porque eu sou nova, tenho 17 anos, tava recém no final do 3º ano, e eu imagino que, às vezes, pra quem já tá estudando há mais tempo, às vezes acaba tendo aquela pressão, até da família, dos amigos, e de si mesmo. A gente acaba se colocando essa pressão de, meu Deus, eu preciso passar agora, senão minha vida vai acabar. Mas uma dica que eu dou pra vocês é lide com as tuas emoções sobre a prova antes da prova. Não espera chegar o dia do Enem, sabe? Porque se tu for só todo o sentimento que tu sente sobre a prova, tu coloca dentro de um pote e tampa e deixa ali e não pensa nisso o ano inteiro. Isso vai explodir alguma hora e vai ser na hora que tu tá sentado fazendo a prova. E aí vai vir todos esses pensamentos ruins, todo esse nervosismo, toda essa ansiedade, e isso vai te atrapalhar muito na hora de resolver as questões. Então lida com isso antes, sabe? Senta contigo mesmo, sei lá, se tu faz uma meditação, se tu é religioso, quer, sei lá, fazer alguma coisa dentro da tua religião sobre isso, ou se não, só senta e pensa assim, qual é o teu medo? Isso foi algo que o Lauro do Interpreta Enem também falou em um aulão, acho, e eu peguei muito pra mim, assim, coloquei na minha cabeça isso. Pensa qual que é o teu medo e tenta aceitar ele ou lidar com ele antes do momento da prova. E lida com isso e aí fica tranquilo. Isso vai te deixar, eu acho, mais tranquilo na hora de fazer a prova. Pelo menos foi assim comigo, sabe? Dias antes eu acho que eu até, se não me engano, peguei um papel, tipo assim, escrevi o que eu pensava, qual era a fonte do meu nervosismo, da minha ansiedade. E aprendi a aceitar isso. A tua ansiedade, ela convive contigo. O teu nervosismo convive contigo. Não tem como pensar assim, eu não posso ficar nervoso, não posso ficar nervoso. Aceita e deixa ali no cantinho e foca na prova, foca no que é teu, sabe? Isso é algo que eu acho que é uma mentalidade boa. Não sei se ajuda todo mundo, sabe? Mas foi o que me ajudou muito. Meu Deus, que humilhação. Eu gravo uns minutos e aí eu tenho que tirar o celular daí, porque ele tá pegando sol e tá super aquecendo. Mas tudo bem, essa é a última dica que eu tenho pra dar. Que é que tu não tem como estudar o tempo inteiro, tá? Eu vejo muita gente, hoje em dia, tipo, romantizando uma rotina de, sei lá, 12 horas de estudo. Eu estudo o dia inteiro. Eu acordo às 4 da manhã e estudo, e aí tem uma pausa de 30 minutos pra ir na academia, e aí eu volto pra casa e estudo mais, e aí eu durmo 6 horas por noite. E, tipo, parece que as pessoas batem palma e acham lindo, e eu não consigo ser assim, eu não consigo ver isso dessa forma, sabe? Porque, na verdade, é que isso não vai te fazer bem. Isso não vai te fazer bem. Às vezes tu acha que sim, mas não vai. Isso não faz bem pra ninguém. Tu precisa do teu momento de sono, tu precisa
ter intervalos para coisas básicas, tipo comer e tomar banho e passar um tempo com a tua família, ou com o teu cachorro, ou com o teu namorado, ou sei lá quem, sabe? Mas, tipo, tu precisa ter pausas e ter momentos que tu não tá pensando em estudar. E isso vai fazer maravilhas pela tua saúde mental. Porque todo mundo tem que ter, assim, algum hobby, alguma distração, sabe? Que seja atividade física, que é uma coisa que faz bem pra um monte de outras coisas também. Já ajuda com sono, ajuda com questões de saúde mental. Ou alguma outra coisa, sabe? Alguma coisa que tu gosta. Vai pintar, desenhar, ouvir música, dançar. Não tem como estudar o dia inteiro e esperar que tu vai estar bem da cabeça. Porque não é assim, sabe? E as pessoas, às vezes, na internet mesmo, gostam muito de colocar um molde, uma caixinha, sabe? Todo mundo que passa em medicina estuda 12 horas por dia e não dorme de vez em quando pra ficar fazendo simulado. E não é assim que as coisas funcionam, não é assim que é, sabe? Tem muito aquele negócio de, ai, não tem como passar em medicina na federal namorando. Mentira, passei, sabe? Não é assim. Não é verdade essas coisas que as pessoas dizem. Quem decide se é verdade ou não é tu, na verdade. Eu falei muito na verdade. É. Mas eu acredito fielmente nisso. Quem vai decidir se tu acredita naquilo ou não é tu. E eu me recusei a acreditar em tudo isso durante o ano da minha aprovação. Me recusei, assim. Eu, no ano da minha aprovação, viajei pra Curitiba com o colégio, viajei pra Porto Alegre, viajei pra Brasília. Eu era vice-presidente de uma associação de trabalho voluntário e presidente de outra, e fazia milhares de coisas, assim, eu não parava. E assim, todo mês, o meu pai chegava pra mim e falava, esse mês tu vai parar de fazer essas coisas e focar só em estudar. E eu falava, tá bom. E não fazia, sabe? Eu continuava, eu nunca fui de, nossa, estudar às 12 horas, sei lá quantas horas que as pessoas falam na internet, tantas horas por dia. Eu focava no meu estudo do jeito que eu achava que precisava, sabe? Eu sempre estudei o que eu achava que eu precisava estudar pra passar. E é sobre isso. E às vezes, assim, não também se comparem. Isso era um negócio que eu queria falar no início do vídeo e eu esqueci. Que é tente o máximo não se comparar com as outras pessoas. É muito fácil a gente ler ou ouvir histórias e a gente ficar se comparando, mas a verdade é que a gente não sabe. É sempre aquela metáfora da corrida, sabe? Ela é batida, mas ela é muito boa. Aquela metáfora que quando a gente quer alcançar alguma coisa é como se a gente fosse sair de uma corrida. Mas às vezes na linha de partida uma pessoa tá aqui e a outra tá aqui. E a gente deixa de ver isso, sabe? A minha aprovação, ela foi tranquila porque eu tinha uma base muito boa. Eu estudava em uma escola pública, mas muito, muito, muito boa, assim, colégio militar. Tive professores excelentes. Eu estudava muito, tipo assim, no ensino fundamental, eu era muito estudiosa, então eu tinha uma base tranquila para trabalhar em cima dela. Enquanto isso, tem gente que estudava em colégios que tinha uma situação mais complicada, sabe? Tem gente que estudava em colégio que não tinha nenhuma estrutura que proporcionasse um ambiente de aprendizagem bom. E é sobre isso, sabe? Então, às vezes, tu precisa aceitar que a trajetória da tua aprovação, ela vai demorar um pouco mais porque tu saiu mais daqui, tu não tinha uma base tão boa. E tá tudo bem, sabe? Se é o teu sonho, vai atrás disso. Eu sou muito dessa mentalidade. Vai atrás do teu sonho e trabalha em cima disso e uma hora tu vai conseguir. Uma hora a gente consegue o que é nosso, uma hora vem pra nós. Então, se alguém assistiu até aqui, eu queria agradecer muito. Esse vídeo, eu gravei ele bem nervosa, o que é estranho porque eu tô só falando comigo mesma e se eu não gostar eu posso apagar. Mas fiquei muito feliz de ter gravado, porque como eu falei, eu costumava ver esses vídeos e admirar tanto essas pessoas que tinham passado. E agora eu tô aqui desse outro lado, e é muito legal, e também espero que se alguém assistir possa servir de alguma inspiração, possa ter tirado alguma dica. Pretendo gravar mais, mas não sei se vou conseguir até quando começar o curso, a rotina vai ser bem corrida. Acho que eu fui muito repetitiva, falei a mesma coisa várias e várias vezes, mas se eu for gravar mais, vou tentar fazer com que isso não aconteça. E é isso, quem assistiu até aqui, por favor, dá um like, porque o meu celular superaqueceu várias vezes e eu acordei às 8 da manhã pra gravar, mas não tava com sol. Aí eu fiquei esperando até quase as 11 horas. E aí tá, tipo, muito calor. Eu tô morrendo
às vezes eu paro só pra, tipo, enxugar o suor. Então, acho que eu mereço isso. E é isso. Tchau, tchau!